pessoal da igreja que apareceu. E é, abençoado com felicidade é o homem que não caminha dos ímpios e que não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta nas reuniões dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvores plantadas à margem de águas correntes, dá o fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Não é como não é porque ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso, por ímpio não sobreviverão no julgamento, nem os pecadores na congregação do justo. O do Senhor, o caminho, pois conhece o Senhor o caminho dos justos, e o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Tu tá treinando nós para ser pescadores de homem. Ele quer que a gente pregue o evangelho. O resto ele fará. A nossa guerra, quem lutou foi Jesus. As batalhas que vão vir para esse mundo aí, que vão nos defender da morte, da carne, se ele quiser assim ser, quem vai defender é ele. Não cabe a nós ficar meditando, não estou dizendo que é errado a gente entender um pouco dessas coisas, até pelo próprio conhecimento da palavra, né, que a palavra fala dessas coisas, mas acho que ele foca muito nesse mundo, esquece das maravilhas de Deus, esquece dos louvores de Deus, das maravilhas que ele já fez. Hoje eu estava ali em casa pensando assim, como Deus faz as coisas diferente da que a gente pensa. Deus pega Davi, com a criança e bota para derrotar. Aí ele vai lá e pega um idoso e põe para começar a igreja. Aí ele mesmo fala que tirou as coisas dos grandes e botou nos pequenos. Deus faz tudo ao contrário da que a nossa mente é preparada para entender. Às vezes você não sabe de onde é que vem o agir de Deus, mas Deus sabe como é que vai agir. Deus simplesmente pega poucos homens ali e faz vencer uma batalha. Porque ele é o Deus. Então, às vezes a gente quer falar: "Ah, não, nós temos que fazer isso, tem que fazer aquilo". Não, Deus não sabe, Deus levanta um homem sozinho aí, e ele faz converter milhões de pessoas. Porque ele é Deus, é ele que está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente pensa: "Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo", como se Deus estivesse perdendo o controle da situação. Como se o céu estivesse em desespero. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Deus está A Bíblia fala que Deus está sentado no seu trono, está sentado lá, só observando, que tudo está debaixo dos pés dele. Tudo assim, ele está olhando como se estivesse olhando para esse piso. Ó, tem uma guerrinha ali, tem outra ali, mas posso ficar tranquilo. Aí eu estou permitindo. A hora que eu botar, falar assim: "Pare", parou. E nessa meditação eu sempre fico pensando nessas coisas, né. E essa semana eu estava pensando que as pessoas me perguntam: "Ah, por que que morre tanta gente e Deus não faz nada, se Deus é tão poderoso? Ah, por que que morre pessoas inocentes e Deus não faz nada?". E ali eu fico conversando, fico semana, semana e perguntando, até ver um pensamento na minha cabeça. Às vezes seu filho está bagunçando ali, fazendo alguma bagunça, ou até mesmo aprontou alguma coisa, ou tem 2 irmãos brigando, raramente um pai vai chegar e tá dando uma surra, né. O pai primeiro vai falar: para com isso aí, porque se não parar, se eu for aí é pior". O pai fala desse jeito: "Não, para com isso aí, se eu for aí é pior". É o que Deus está fazendo com nós agora. Nós tá no tempo que Deus está falando assim: para com isso aí, quando eu for vai ser pior". Então vai chegar uma hora que Deus vai operar a justiça dele nessa terra, mas na agora ele só tá dando um conselho, fala: "Para". O nosso momento agora é de falar para a humanidade: "Para". O que Jesus falou para a humanidade: "Arrependei-vos e buscais o reino do céu, que é chegado até vós o reino do céu". O momento que a gente tá vivendo, pregar o evangelho, falar para o pessoal: para com isso, que o dia que Deus voltar vai ser pior". É a mesma coisa um pai, as características, às vezes, o aprendizado do homem, o homem nasce com a característica que já vem de Deus, né. Ele já nasce ali com uns aprendizados que já foi implantado, já está no DNA dele. E uma delas é essa. Ele primeiro avisa. Quando um homem de verdade ou ama a família, ou os seus filhos, ele fala assim, e eu pelo menos fui criado assim, tô bagunçando ali com meus irmãos, o pai falava: "Para aí que se eu for aí vai ser pior". Ali se o filho chegar: "Ô pai, errei, foi briguei ali com meu irmão, foi sem querer, me perdoa", e é 100% de certeza que o pai não vai dar uma surra no filho daquele ali, entendeu? Ele simplesmente vai falar: "Para e não faça mais". Não faça mais isso, e acabou. E é o que Deus está fazendo agora, e quer que a gente faz falando pra a gente viver esse momento agora, falar: "Para, não é momento da gente decidir,
Se morrer uma criança inocente, a culpa não é de Deus, é a culpa daquelas pessoas que mataram a criança, e Deus vai cobrar isso deles, mas no tempo dele. Porque se uma criança morreu para Deus, Deus é poderoso para insultar essas crianças. Na verdade, ela morreu para nós, para Deus não. Na nossa cabeça, ela morreu para nós. Eu acredito que automaticamente, quando a criança acaba de morrer, Jesus já está ali, enxugando nos seus olhos todas as lágrimas. Ela nem vai se lembrar de que ela morreu. Então, a gente tem que buscar mais entender quem é esse Deus, e entender que as coisas não estão fora do controle de Deus. Pelo contrário, as coisas estão se cumprindo conforme Deus falou que tem que se cumprir. A Bíblia fala que nesse tempo a igreja tem que estar regozijando. O que é regozijar? É festejando. A igreja nessa terra tem que estar gritando e louvando a Deus, vivendo como se fosse o último dia, como se diz o pessoal. Vamos viver como se fosse o último dia. Alegrar no Senhor, porque está chegando o seu Senhor. E a gente tem que começar a meditar na palavra dele, tem que começar a entender. As Bíblias falam que a gente tem que aprender uns com os outros. A gente tem que buscar entender as coisas uns com os outros. Às vezes tem muitos que falam assim, eu leio a Bíblia e não entendo. Ninguém vai entender a Bíblia toda. Se fosse para entender a Bíblia toda, Deus preparava só um homem, explicava tudo, mas Deus preparou um com cada característica diferente. Para explicar, a sabedoria dele foi canto, ele pegou 12, um com cada jeito diferente de explicar. Talvez tenha maneira que a Débora explica que a gente não entende. A irmã já fala que a gente entende, só no tom de voz já passa um entendimento melhor. E às vezes você tem uma dúvida, falando, eu não sei pregar um evangelho, não sei falar. Chega aqui, eu falo, gente, Deus me deu uma palavra aqui, mas vocês me ajudam. A Bíblia fala para a gente aprender um com os outros. Isso é ser igreja. Aprender um com os outros. Às vezes você traga uma simples palavra e aquela palavra pode durar horas aqui, em aprendizagem. Mas às vezes a gente esconde a palavra de Deus. A gente faz igual aquele denário que aquele rapaz, aquele dinheiro que Deus deu para um rapaz, esconde ele. E não põe para render. O que é que Deus quis dizer? Às vezes a gente tem uma dúvida, ou até mesmo um jeito que a gente entende, e a gente tem medo de falar. Fala assim, eu entendo a Bíblia desse jeito. E a gente guarda aquilo pra gente. E quando Deus voltar, Deus vai cobrar aquilo ali. Ele vai falar, por que que eu te dei aquele entendimento? Você não dividiu, você não fez aquele entendimento prosperar. Não fez aquele entendimento cair nos ouvidos dos outros irmãos. Então é a simples palavra. Às vezes a gente fala assim, vou pregar o evangelho tem que durar uma hora de pregação. Não é, não é. Eu não entendo assim, ainda talvez tem pastor que fala, é 40 minutos. Se não pregar menos de 40 minutos, não pregou, não. Às vezes você chega aqui e traz uma palavra. Aquele centurião falou assim, não sou digno que entrei em minha morada, mas dizer uma só palavra e meu servo será curado. E ali, Jesus trouxe um grande entendimento para todo Israel ali, o que era de fé e foi trazendo até hoje essa palavra é pregada. Então, não guarde aquilo que Deus deu para a gente. Não guarde o entendimento que Deus deu dentro do seu coração. Às vezes você tem uma dúvida, ou até mesmo uma palavra que Deus deu de entendimento, fala assim, mas se eu for falar ali, é só 2 minutos. Traz os 2 minutos, nós intera aqui, conversa, um entende com o outro, e desses 2 minutos passa para a hora. Então, é aquela mensagem, né? Ele medita na palavra, conversa com o Senhor. Se Deus te trouxe um negócio no começo da semana, passa a semana todinha perguntando para Jesus. Jesus, mas disso, não tenha medo. Não acha que você questionando Jesus, você está duvidando nele. Perguntar não é duvidar, é querer conhecer. Duvidar é quando Jesus faz uma coisa e você acha que ele não é capaz de fazer. Aí você está duvidando. Mas quando você tem dúvida de uma coisa, você, como é que faz a receita? Se eu chegar para a irmã, como é que faz a receita de um bolo? Eu chegar, irmã, eu posso botar açúcar nesse bolo? Eu tô duvidando que o bolo dela sem açúcar vai ser ruim, não. Eu quero entender como é que é. Por que que eu coloco açúcar? Por que que eu tenho que colocar açúcar? Vai dar um sabor assim e assim. É a mesma coisa da palavra de Deus. Quando a gente medita, Deus vai trazer dúvidas, vai trazer conhecimento, vai trazendo, abrindo aquele leque. E às vezes a gente guarda aqui para ver. A gente traz ali, tem uma mensagem ali que é 2 minutos, mas ele guarda. E Deus fala daquele servo que ele deu só vamos botar aqui nos dias de hoje, só deu R$ 1 para aquele servo. Ele pegou e escondeu para devolver para Deus. Ele acabou escondendo aquele R$ 1 que ele tinha. Ele podia ter feito aquele R$ 1 virar R$ 3. Não é porque o irmão tem R$ 50 que Deus te deu R$ 1. Veio de Deus. Veio de Deus aquele real. O mesmo Deus que deu 50, ele deu R$ 1. Ele não falou tanto que queria, ele não queria a mesma quantidade de cada um. Mas Deus deu um conhecimento e deu um entendimento a todos. O Deus que criou aquele que pega para 5.000 é o mesmo que Deus criou para aquele que pega num presídio para pegar só um. É um Deus só. E a meditação, por isso que eu falo que esse salmo é um resumo da Bíblia. A meditação na palavra de Deus, buscar entender a palavra de Deus, é coisa assim que você tem que conversar com Deus. Às vezes você só quer ler. Eu li aqui, bem-aventurado o homem que não é segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na reunião dos escarnecedores. Tchau.
Na minha cabeça, aquilo entrou na minha cabeça, mas aí você começa a meditar: "Mas Deus, cara, por que que eu não posso sentar na reunião dos escarnecedores, dos ímpios? Minha família é ímpia, então eu não posso sentar no meio deles?" Aí eu começo a perguntar pra Deus: "Então eu não posso ir na casa da minha mãe? Jesus andando comigo, eu não posso ir na casa da minha mãe. Eles aí que eu não posso sentar lá e tu tá falando pra mim não sentar, eu não vou mais." E começa aquilo matutar na cabeça, e até um certo tempo Deus deixa você perguntar. Até a hora que eu chegar e falar que eu tô falando isso, isso e isso, pelo amor de Deus, entende. E a gente não entendia. Mas quando a Bíblia fala assim: "De tanta aquela mulher insistir, o juiz fez justiça. De tanto bater na porta, ela se abriu." Isso é a palavra de Deus, quando a gente tem curiosidade da palavra de Deus. Agora, se você é uma pessoa que não quer, só quer ler a Bíblia por ler, para mostrar que lê para alguém, infelizmente você vai ser uma pessoa que só leu a Bíblia.